Vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos começar a leitura a partir do verso de número 1 e vamos ler até o verso de número 21. Efésios 5, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês bem podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém. Vamos orar. Gostaria de orar pela vida do Tenente Daniel, amigo nosso que está com Covid. Está bem, está em casa. Eu quero orar pela recuperação dele. Quero orar pela vida do pastor Paulo de Álvares Machado, que também está com Covid, está em casa, está bem também. Vamos orar para que ele tenha a recuperação completa. Vamos orar pela prima da Gessi, que perdeu. Sobrinha da Gessi, que perdeu a filha essa semana. Vamos orar por ela para que Deus possa consolá-la.
Vamos orar pelo pastor Marcos também, que está pregando em Álvares Machado, a nossa igreja ali, que Deus possa fortalecer-lhe, dar graça, para que ele possa transmitir a palavra do Senhor com alegria. Os demais pedidos de oração, os irmãos coloquem diante do Senhor, esta noite, enquanto oramos. Senhor amado, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, te agradecemos pela tua palavra que lemos esta noite, e pedimos que esta palavra venha falar ao nosso coração, através desta mensagem, que o Senhor venha construir na nossa mente, na nossa vida, Senhor, os teus conceitos, a tua palavra, a mente de Cristo, para que possamos entender a tua palavra e vivê-la e praticá-la todos os dias da nossa vida. Dá-nos discernimento e sabedoria para entendermos, ó Deus, a tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Daniel, que está, ó Deus, enfermo com Covid. Estenda as tuas mãos sobre ele, para que haja recuperação completa na vida dele, para que não haja complicações, para que ele não precise ficar internado no hospital, entubado. Ó Deus, pedimos também ao pastor Paulo, pelo pastor Paulo, que também está com Covid, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer a vida dele, restaurar, ó Deus, que ele se recupere prontamente. Senhor, estenda as tuas mãos sobre a vida do teu filho. Pedimos pela vida da irmã Catarina, que está se recuperando também, fortalece a vida dela, que tenha, Senhor, a pressão arterial regularizada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe e conforte, console também a sobrinha da Gessi, fortalece a vida dela. Perdeu, Senhor, a filha, momento de muita dor, muita angústia no coração, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Tu és o Deus regenerador, tu és o Deus consolador, que fortalece os corações. Pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Marcos, que está pregando em Álvares Machado. Usa teu filho como instrumento das tuas mãos, para pregar a tua palavra, falar a tua verdade, ó Deus, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Os demais irmãos que aqui, ó Pai, Senhor, têm os seus pedidos de oração, que colocam diante do Senhor agora. Nós cremos no nome de Jesus, cremos no poder do Senhor, e pedimos, ó Deus, que a tua bênção seja ordenada, Senhor, sobre essas pessoas que estão sendo mencionadas nas orações. Tu conheces todas as coisas, tu conheces a dor dos corações, tu conheces as enfermidades, tu conheces as lutas porque cada pessoa passa. Nós te louvamos por estar aqui, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela paz, pela alegria, te agradecemos pela proteção de cada dia. Guarda-nos neste lugar, abençoe teu povo agora, ao ouvir esta palavra, aqueles que ouvem, ó Deus, que estão aqui esta noite, aqueles que ouvem pela internet, ó Deus, que todos sejam tocados pelo poder, pela graça, pela ação do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, pedindo e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu quero compartilhar hoje com a igreja sobre a questão do tempo. O Luiz Fernando mencionou alguma coisa na fala dele aqui sobre o tempo, e é por esse caminho que o Senhor me deu a palavra para trazer aos irmãos esta noite. Ou seja, como podemos lidar com o nosso tempo. O tempo é um dos elementos mais preciosos que nós temos aqui na terra. E precisamos aprender a lidar com o tempo de forma adequada. Eu acredito que o reino das trevas tem investido pesadamente para enganar o ser humano com relação ao tempo. Ou seja, é notório para todos nós que o tempo é algo muito precioso.
e que, via de regra, nós percebemos que o tempo passa mais rápido do que nós gostaríamos. Eu acho que todos vocês experimentam regularmente a frustração de não ter tempo para fazer tudo aquilo que gostariam de fazer. E eu me incluo nessa frustração muitas vezes. Porque se por um lado vemos o tempo voar, por outro, percebemos que não damos conta de realizar tudo aquilo que a gente gostaria de realizar no tempo que a gente tem disponível. E nessa questão, alguns têm tentado resolver a situação, acelerando o passo, para tentar dar conta de tudo que querem fazer. E o resultado, muitas vezes, é que não resolve muito a questão. Não adianta correr, porque além de não conseguir realizar tudo o que você quer, além disso, ainda te deixa exausto e constantemente estressado. A minha questão hoje é: será que nós usamos bem o nosso tempo? Será que, de alguma forma, essa questão do tempo está bem resolvida em nossa vida? Ou seja, as preocupações com o desperdício, as preocupações com o dia de amanhã, sempre tendem a nos fazer correr o dia todo, enquanto a gente tem saúde para correr, para garantir um futuro melhor amanhã. E nisso as estratégias das trevas se aplicam. Quando as trevas enganam a pessoa para ela ficar o tempo todo correndo, e correndo, e correndo atrás do vento. Nesse aspecto, eu acho que muitas vezes o relacionamento com Deus acaba ficando de lado, porque a gente, como disse Luiz Fernando, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Isso é uma coisa que atinge todas as idades. E quando a gente é criança, o tempo nos parece nunca ser suficiente para brincar tudo aquilo que a gente quer brincar. Percebo isso com meus filhos. Pode brincar o dia inteiro, fazer as coisas o dia inteiro. Quando você fala, precisa tomar banho. Ah, espera aí. Agora. Vem almoçar. Espera um pouco. Vai dormir. Não. A gente nunca tem tempo suficiente quando é criança para brincar. Quando somos adolescentes, o tempo realmente é pouco para tantos planos e tantos sonhos que passam pela nossa cabeça. Quando jovens, nós temos o mundo inteiro para ganhar e a gente corre o tempo todo para não perder tempo na vida. Quando adultos, nós temos que dar conta do tempo perdido na juventude. E continuamos correndo para manter algumas coisas e tentar recuperar outras que perdemos. Quando idosos, já percebemos como o tempo passou rápido e não conseguimos realizar a grande maioria dos nossos sonhos e nossos projetos. E muitos então entram por um caminho de desânimo e frustração,
se lamentando e lamentando as dores que agora precisam viver no tempo da velhice. Fica então uma pergunta: quando temos tempo para nos dedicar ao Senhor? Quando nos dedicamos ao Senhor? Quando nos dedicamos a conhecer ao Senhor? A viver uma vida íntima com Deus? Se na infância não temos tempo, na adolescência não temos tempo, na juventude muito menos, na fase adulta muito menos. Quando? Porque na infância dificilmente a gente pensa em conhecer ao Senhor. Na adolescência é muito cedo ainda para pensar em ter intimidade com Deus. Na juventude é muito corrido para termos tempo com o Senhor. Na fase adulta estamos muito estressados para termos tempo com Deus. E na velhice é muito tarde para pensarmos nisso. Então, tempo é algo que as pessoas têm, mas acabam tão enganadas a esse respeito que vivem como se não tivessem. Será que seria possível viver intensamente uma vida significativa com Deus em cada fase da nossa vida? Será que daria para aproveitarmos o tempo, como diz o texto que nós lemos esta noite? Será que poderíamos viver uma vida tão significativa que em todas as fases da nossa existência o tempo seria uma oportunidade bem aproveitada? Creio verdadeiramente que sim. Mas fica uma pergunta: e por que é que não vivemos isso na maioria das vezes, então? O texto que nós lemos esta noite traz uma orientação muito interessante e fundamental para nós. Está especialmente no verso de número 16, que a NVI, Nova Versão Internacional, traduz como aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma tradução mais literal deste versículo seria aproveitando, resgatando, escolhendo, aproveitando ao máximo, ganhando, adquirindo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então é importante entendermos essa questão e percebemos que nós podemos viver intensamente cada oportunidade. E oportunidade aqui é tempo. Precisamos viver intensamente cada tempo que temos, aproveitando ao máximo esse tempo, para dedicá-lo ao Senhor, conhecendo e vivendo para o Senhor. E devemos também perceber esta noite que nesse aspecto, jogar o tempo fora, desperdiçar tempo, o que você está fazendo? Deixando o tempo passar, jogando o tempo fora. Jogar tempo fora, desperdiçar tempo, é algo que o cristão não pode fazer. Porque o tempo é um bem muito precioso do Senhor para nós. E precisamos aproveitá-lo da melhor maneira possível.
E a melhor maneira de aproveitar o tempo é utilizá-lo para conhecermos mais a Deus, para amadurecermos espiritualmente, para crescermos espiritualmente, para vivermos mais em comunhão com Deus. Estou lendo um livro que Billy Graham escreveu em 2011, quando ele estava chegando nos 93 anos. Como vocês sabem, Billy Graham morreu com 99 anos. Alguém pode dizer, estou muito velho para essas coisas. Billy Graham foi um homem usado por Deus para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Conheceu presidentes, reis, rainhas, fez cruzadas no mundo inteiro, com milhares, milhões de pessoas. Billy Graham viajou o mundo todo, pregando o Evangelho. E com 93 anos, ele escreveu um livro chamado Chegando em Casa, onde ele percebe e diz assim, eu não sei quantos anos mais ainda eu vou viver. Estou na velhice, 93. E ele diz assim, mas é possível viver para Deus, é possível se deleitar em Deus, é possível fazer a obra de Deus com 93 anos. Você lê o livro e percebe que ainda há uma chama ardente no coração daquele homem por conhecer e viver e trabalhar para Deus, apesar da sua idade. Como é possível aproveitar o tempo? Como utilizar o meu tempo para crescer espiritualmente, independentemente da minha idade? Como? Alguns princípios eu quero deixar com vocês esta noite. Aqui eu não dou regras. Aqui nós falamos de princípios. Regras são frias, secas e limitadas. Princípios são abrangentes e profundos. Princípios, não há uma receita esta noite. Existem princípios que a gente pode aplicar na vida e isso fazer diferença. Como aproveitar o meu tempo, baseado neste texto? Primeiro, precisamos ter uma consciência, entender a malignidade dos nossos dias. Este é um primeiro começo, é o começo de tudo. Eu não consigo aproveitar o meu tempo se eu não estiver acordado para a realidade de que os nossos dias são maus. Nós estamos vivendo dias que a gente toda hora fala, tempos difíceis, tempos de escassez, tempos de pessoas queridas morrendo, tempos de velórios sem fim, tempos de hospitais, de doenças, de enfermidades. Mas já Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5 que lemos, verso 16, diz que os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. E são maus por quê? Não são maus porque falta dinheiro. Não são maus porque tem dificuldades, tem doenças. Não é só por isso que são maus. Isso são apenas resultados da malignidade humana, da maldade no coração do ser humano. Mas os dias são maus porque tem uma causa maior que opera. E essa causa é o maligno.
É Satanás que age sobre os corações, que age nas vidas, que age no sistema. Porque há um sistema projetado para fazer com que eu e você gastemos todo o nosso tempo com o que, na realidade, não vale a pena. Há um sistema maligno projetado na sociedade como um todo. Isso não é só no Brasil, isso não é só na América Latina, não é só no continente americano, é no mundo todo. Há um sistema maligno projetado para que nós desperdicemos o nosso tempo de vida com aquilo que não vale a pena, e para que cheguemos a acordar quando já é tarde demais. É tudo muito bem projetado e bolado. São muitas tentações, são muitas demandas, são muitas coisas para conquistar, são muitas coisas para adquirir, são muitas coisas para manter, são muitas coisas para sustentar. Há um sistema que não é inocente para roubar todo o seu tempo, para que você não perceba que não tem tempo para o que é mais importante da tua vida, e gaste o teu tempo com aquilo que é menos importante da sua vida. Então, o primeiro passo é reconhecer a malignidade de nossos dias, e por isso estarmos alertas, pedindo discernimento ao Senhor. Precisamos pedir discernimento. Nenhum de nós, preste atenção, nenhum de nós é inteligente o suficiente para lidar com as trevas, as estratégias. Eu e você temos 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos de vida aqui nessa terra, mas as trevas estão aqui há 2, 3, 4, 5, 10 mil anos. Nós não podemos nos apoiar na nossa própria capacidade intelectual para dizer, eu consigo dar conta do recado, eu sei como administrar as coisas. Nós precisamos clamar ao Senhor e pedir discernimento a Deus para nos dar entendimento de como lidar com a situação nesta vida. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra governos, a nossa luta não é contra cientistas, contra professores, a nossa luta não é contra policiais, contra bandidos, a nossa luta não é contra políticos, a nossa luta é contra principados e potestades. É uma outra dimensão, é uma outra coisa. Estes que eu mencionei podem até ser fantoches, podem até ser peças dessas forças malignas da espiritualidade, mas a nossa luta não é contra os fantoches, a nossa luta é contra a fonte. Precisamos pedir discernimento ao Senhor para entendermos, para percebermos onde estão as estratégias malignas para nos roubar o tempo, para nos roubar a alma, para nos roubar a alegria, para nos roubar a paz, para nos roubar o discernimento. Precisamos pedir ao Senhor. Quem não percebe a malignidade dos dias em que vivemos é uma presa fácil para as forças do mal e é enganado constantemente, principalmente em relação ao tempo. Então, para aproveitarmos o tempo, e a mensagem esta noite é sobre aproveitar o tempo. Para aproveitarmos o tempo é preciso estar alerta, vigilantes, sabendo que há uma malignidade pertinente, pertencente à nossa época, e ela não está dormindo, ela está atuando. Paulo diz, não ignoreis as estratégias do maligno. Precisamos pedir discernimento a Deus.
Essa é uma mensagem que vem nos trazer a consciência da realidade, da humildade no nosso coração. Nós não damos conta do recado, nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus e pedir discernimento ao Senhor. Como lidar com as situações, como estar alerta às armadilhas, como não cair. Por isso a oração de Jesus diz: livra-nos do mal. Então precisamos, para aproveitar o tempo, primeiro, entender a malignidade dos nossos dias, estar alerta. Segundo, para aproveitar o tempo, é preciso aprender a viver em amor. Viver em amor. O verso 1 que nós lemos diz: portanto, sede imitadores de Deus. Ora, quem imita a Deus não imita pessoas que não conhecem Deus. Porque quem imita pessoas que não conhecem Deus está perdendo tempo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradáveis a Deus. Vivam em amor. Essa frase é muito simples, mas é muito profunda. Porque quando a raiva, quando o rancor, quando o ódio, quando o desaforo, quando a ira ocupam o nosso dia, então nós estamos desperdiçando o nosso tempo, estamos perdendo tempo na vida. Vivam em amor e não na angústia, na ira, na raiva. Ou seja, não perca tempo vivendo a ira. Não perca tempo tentando atacar os outros. Não perca tempo tentando prejudicar alguém. Aliás, o que mais nós temos na nossa sociedade hoje moderna é isso. A internet virou um campo de guerra. Uma terra de briga, gente atacando gente toda hora, é gente mandando direta e indireta para a gente toda hora, é gente escrevendo textos enormes para destruir o outro, para acabar com o outro, para rebater, para... Não perca tempo com essas coisas, vivam em amor. Quando você vive para tentar de alguma forma atacar o seu semelhante, você está perdendo tempo na vida. Não perca tempo amargurando o coração, azedando a alma, trazendo pensamentos destrutivos para dentro de você, cozinhando a raiva do outro. Não perca tempo com isso. Não perca tempo deixando o rancor se instalar no teu coração. Precisamos viver o amor. Porque quem vive o amor aproveita o tempo. Irmão, só esse ponto aqui dava para falar a noite inteira, ainda sobrava assunto, porque viver o amor tem tudo a ver com não viver o ódio, não viver o rancor, mas ao mesmo tempo também tem tudo a ver com estender a mão, com olhar para o aflito, com perceber quem está precisando de ajuda, com atender o oprimido, com ajudar aquele caído. Tem tudo a ver com a ação ativa de ir ao encontro da necessidade do outro. Viva o amor e você não perderá tempo. Quando a gente vive o egoísmo, a vaidade, a gente perde tempo, mas quando a gente vive em amor, a gente vive para o outro. Veja que ele diz aqui no texto: olha, vocês devem amar, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou. O parâmetro é Cristo. Cristo amou e se entregou por nós. Isso significa que nós devemos se entregar pelos outros, devemos seguir o exemplo de Cristo. Viva em amor. Quando a igreja vive em amor, nós não perdemos tempo. Nós ganhamos tempo, nós aproveitamos tempo. Quando a gente se reúne para falar das coisas de Deus, nós ganhamos tempo.
Quando a gente se reúne para orar uns pelos outros, nós ganhamos tempo, nós não perdemos tempo. Mas quando a gente se reúne para falar desse, daquele, do outro, quando a gente se reúne para maquinar, para meter o pau no governo, nos políticos, para encher o coração de amargura, para falar notícias trágicas, a gente está jogando o tempo fora. O nosso tempo é precioso. Esses segundos que vocês estão aqui, esses minutos que vocês estão aqui, nunca mais voltarão. São únicos, são singulares. Cada minuto que a gente passa é único, irmãos. Ele não volta, não tem como voltar. Se você está desperdiçando o tempo, você não vai mais reter esses minutos com você, não tem mais chance para aproveitá-los. Por isso, precisamos estar alertas para aproveitar cada minuto da nossa vida. Vivam em amor e vocês vão estar aproveitando o tempo. Quanta gente desperdiçando tempo com tanta coisa. Para aproveitar o tempo. Eu não posso viver rancor, a raiva. Quem vive a indiferença, a apatia, quem vive para dar o troco no outro, quem vive tirando satisfação, desaforando, perde o tempo. Quanta gente perdendo tempo com intriga, com briga, com discussão, com revolta, com desaforo, com maledicências, com confusões, com ataques. Para aproveitar o tempo, eu tenho que aprender a andar em amor. Terceiro, para aproveitar o tempo, além de aprender a andar em amor, eu também tenho que abolir da minha vida toda a imoralidade. Lemos hoje em Efésios, nos versos 3 até o verso 7, que vai dizer: então vocês não deve haver entre vocês nem sequer menção, muito menos a prática, nem menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Tem gente que fica preso a imoralidades, com conversas tolas, com piadas sujas, com cobiças, com olhares maliciosos, com conquistas impuras. Essas coisas fazem com que eu e você joguemos nosso tempo no lixo. E o texto continua dizendo: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Irmãos, nós não temos tempo a perder com malícias, com palavras sujas, com gracejos indecentes. Tem gente que senta na roda das pessoas e lá vem aquelas piores piadas que existem. Tem gente que compartilha coisas pela internet sujas. Não são vocês, graças a Deus. Tem gente que perde tempo ouvindo piadas imundas dos amigos. Não haja entre vós, diz Paulo, essa imoralidade, essa tentativa de conquistar a mulher do outro, essa coisa de não haja entre vós essas coisas, porque isso é imundo diante de Deus e ao mesmo tempo faz com que você jogue o seu tempo no lixo. A malícia, a promiscuidade sexual, as imoralidades, as brincadeiras tolas, as piadas sujas, as palavras torpes, fazem com que percamos o nosso tempo, além de viver na contaminação do pecado. Nós não podemos participar dessas coisas. Não podemos ter prazer nessas coisas, não podemos assistir programas de televisão, de internet, onde haja essa imundície. Ao invés disso, o texto nos chama para viver em ações de graça ao Senhor.
Para ter o tempo aproveitado ao máximo, eu preciso aprender a viver em ações de graça, agradecimento. Os americanos têm o dia do Thanksgiving, do dia de ação de graças. Eu acho interessante e ao mesmo tempo não, porque eu acho que dia de ação de graça é todo dia. Todo dia eu tenho que agradecer. Pelo menos eles têm um dia que agradece. Eu tenho que agradecer todos os dias. Devo agradecer a cada instante. Devo apreciar a beleza da obra de Deus. Devo ter um espírito de gratidão dentro do meu coração. Porque assim nós teremos o privilégio de viver aproveitando o tempo, com ações de graça. Irmãos, quando você aprende a agradecer, agradecer é um aprendizado, porque reclamar é um hábito, murmurar é um hábito. A gente não percebe o quanto nós somos inseridos, às vezes, no mundo da murmuração. A gente não percebe como estamos envolvidos, encalacrados no mundo da reclamação. Sem perceber, a gente já acorda reclamando e vai dormir reclamando. Reclamamos do tempo, reclamamos da falta de tempo. Reclamamos da comida, reclamamos da falta de dinheiro, reclamamos do calor, do frio. Reclamamos da igreja, do pastor, dos irmãos, da mensagem. Reclamamos do trabalho, do patrão. Reclamamos do trânsito. Reclamamos do carro, reclamamos dos preços. Reclamamos da falta de coisas. Reclamamos dos filhos, reclamamos da mulher, reclamamos do marido. Reclamamos dos amigos, reclamamos dos vizinhos, reclamamos dos motoqueiros, reclamamos dos caminhões. Nem para as férias a gente não dá descanso para reclamação. Sai de férias, pega a estrada, o tanque do carro está cheio, mas cada vez que para no posto reclamamos do preço da gasolina. Cada vez que encontramos um caminhão na estrada, reclamamos, tem que estar esse caminhão aí na frente agora. Cada dificuldade que tem dentro do carro com os filhos, reclamamos. A reclamação é um hábito que lançou os tentáculos na existência humana. Nós precisamos nos livrar disso em nome de Jesus. Temos que ter um espírito de ação de graças todo momento, agradecer ao Senhor. Agradecer pela vida, agradecer pela água, agradecer pelo ar, agradecer por poder respirar, ouvir, falar, pensar, caminhar, agradecer pela casa, pelo carro, pelas férias, pelo trabalho, pelo dinheiro, agradecer ao Senhor pelo alimento, agradecer pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, agradecer pela oportunidade de estar aqui, agradecer pelo carro, pelo andar na rua, agradecer pelo calor, pelo frio, agradecer, nós temos que agradecer ao Senhor por todas as coisas, desenvolver no coração um espírito de ação de graças. Precisamos ter um espírito de ação de graças, porque Deus é Senhor e Ele tem nos dado das suas bênçãos abundantemente. Nós temos muito mais do que precisamos para viver, meus irmãos. Agradeçamos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Quem é solteiro reclama porque não tem namorado. Quem tem namorado reclama do namorado. Quem não é casado reclama porque é solteiro. Quem casa reclama da mulher, reclama do marido. Quem não tem filhos reclama porque ainda não teve filhos. Quem tem filhos reclama dos filhos. Misericórdia, precisamos agradecer ao Senhor todo o tempo. Espírito de gratidão. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que deve sair dos teus lábios é gratidão e louvor ao Senhor. Não é fácil, porque nós estamos acostumados, em geral, não estou falando de todos vocês, estou falando nós, estou falando do ser humano como um todo. Nós estamos acostumados a reclamar. Então a primeira palavra que já vem na mente quando a gente acorda é a reclamação.
Ai, que sono, tenho que levantar agora, misericórdia. Ué, preferia ficar deitado numa cama de hospital? Você pode levantar, acorda. Acordou, preferia estar dormindo, morrer, não acordar? Acorda, levanta. Meu Deus, fiquei velho. Ai, está reclamando da velhice por quê? Queria ter morrido antes? É só morrer com 20 anos que não fica velho. Você ficou velho porque você viveu até hoje, graças a Deus. Agradece ao Senhor. 90 anos, aleluia, graças a Deus, estou vivendo 90 anos. 100 anos, aleluia, glória a Deus, o Senhor me sustentou 100 anos. Ações de graça. Quem reclama, joga tempo no lixo. Então o ódio, a raiva, as confusões, as brigas, as imoralidades, as conversas torpes, roubam o nosso tempo e fazem a gente desperdiçar tempo. Além disso, para viver aproveitando ao máximo tempo, eu devo procurar discernir o que agrada a Deus. Discernir o que agrada a Deus. Verso 10 diz: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam. Não é uma coisa que vem automaticamente na sua cabeça. Você precisa aprender. Como é que se aprende a discernir o que agrada ao Senhor? O que agrada a Deus está aqui na palavra. Aprendam a discernir o que agrada ao Senhor. Primeiro precisamos ler a palavra. Mas não é só ler, tem gente que só lê, eu já disse que ler só não adianta. Você precisa ler e entender. Não é só ler e entender, quem lê e entende e não pratica também não adianta nada. Precisa ler, entender e praticar. É um processo. Precisamos discernir a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor? Primeiro elemento para discernir a vontade de Deus é a palavra. Aqui está a vontade de Deus. Aqui está a vontade de Deus para mim e para você. E daqui vem a vontade de Deus para as nossas particularidades do dia a dia. Eu sei que é difícil fazer isso porque eu não gosto de fazer isso às vezes. Mas tem algumas situações que são tão complexas na minha vida e que eu tenho vontade de agir pela minha própria carnalidade. E é muito difícil, mas a melhor coisa que existe é parar naquele momento e perguntar para mim mesmo: qual seria a vontade de Deus para mim nesta situação? Como Deus gostaria que eu reagisse nesse momento? Isso é muito bom para casais. Marido e mulher. A mulher falou uma coisa que você não gostou. Antes de responder, pergunte: como Jesus gostaria que eu respondesse nesse momento? Estou me comprometendo aqui, que a minha esposa está assistindo ali. Depois eu oro para ela ter amnésia. Brincadeira. Mas deveria ser assim com as mulheres também. Como Deus gostaria que eu fizesse neste momento? Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor e o que não é agradável ao Senhor. É algo que precisa aprender lendo e praticando a palavra, precisa aprender aplicando nas diversas circunstâncias do dia a dia. Quando estamos vivendo, precisamos aprender isso. O meu comportamento é um comportamento que agrada ao Senhor? Ah não, eu fiquei com raiva naquela hora, chutei o pau da barraca, aí arrebentei tudo, aí acabou. Agradou ao Senhor? Não, porque agora vai ver, agora me espera. Cheguei em casa, a internet me espera. Vou digitar até ficar com ler nos dedos, mas é que eu vou responder aqui. Agradou ao Senhor? Está agradando ao Senhor esse comportamento? Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor.
Porque ou você agrada o Senhor ou você agrada a carne, não tem jeito. Se você agradar a carne, você desagrada o Senhor. E carne que eu estou falando não é corpo físico. Carne é natureza pecaminosa. Nós temos duas formas de interpretar a palavra carne na Bíblia. Tem hora que a Bíblia fala de carne referindo-se a corpo físico. Massa muscular, ossos, tendões, carne. Tem hora que a Bíblia fala carne referindo-se à natureza pecaminosa. Corpos físicos não é um problema para nós. É um problema que adoece, que se deteriora, isso sim. Mas não é um problema em relação ao pecado. Porque Jesus veio em corpo, veio em carne. Mas a natureza pecaminosa é um problema. Então, se eu agradar a natureza pecaminosa, eu desagrado Deus. Se eu agradar o mundo, eu desagrado Deus. Se eu agradar a Deus, eu desagrado o mundo. Eu tenho que escolher. Preciso aprender a discernir como agradar o Senhor no dia a dia, em cada circunstância, em cada minuto, dentro de casa, fora de casa. Eu preciso aprender a discernir como agradar o Senhor. Isso precisa ficar claro para mim. Tenho que perguntar, isso agrada a Deus? Quando eu passo meu tempo buscando ver as coisas que faço, se elas agradam ou desagradam ao Senhor, então isso vai mudar a minha vida, e eu estou dessa forma. Quando eu procuro agradar a Deus, estou aproveitando ao máximo o tempo, mas quando eu agrado a carne, eu estou jogando meu tempo no lixo. Qualquer ato que eu faça para agradar o mundo e desagradar a Deus, eu joguei meu tempo fora, perdi tempo. Se eliminássemos de nossa vida o que desagrada ao Senhor e buscássemos viver o que agrada a Deus, então o nosso tempo seria aproveitado. Porque o cristão não tem tempo para fazer o que desagrada ao Senhor. O cristão usa o seu tempo para agradar ao Senhor. Então, aproveitar o tempo é agir no tempo de forma a agradar o Senhor em cada ação. Teria mais 2 pontos, vou falar só mais um. Senão esse tempo eu nunca vou conseguir acabar o culto na hora certa, misericórdia. Aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo além de viver em amor, além de abolir a imoralidade, procurar discernir o que agrada ao Senhor, também é deixar-se encher pelo Espírito Santo. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não sai do meu coração. Esse tema não sai do meu coração. Eu não sei se eu vou morrer cheio e transbordando do Espírito como eu gostaria, mas esse tema não sai do meu coração. Eu vou buscá-lo até o fim da minha vida, porque não sai. Nós lemos que Paulo diz aos Efésios: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente, a graça de novo, constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para aproveitar o tempo, eu devo aprender a me deixar encher pelo Espírito. E eu já disse isso aqui várias vezes. O texto aqui é maravilhoso porque o verbo aqui é um verbo presente no grego, que é uma ação contínua. Então é constantemente fazendo isso. Ao mesmo tempo, está no modo imperativo, que é uma ordem. Então eu preciso fazer. Mas ao mesmo tempo está na voz passiva, que é quando eu recebo a ação. O que significa que é uma ação contínua todos os dias, todo momento em que eu faço essa ação e a minha parte vou fazendo e me deixando aberto para o Espírito Santo me encher. A W. Tozer escreveu um livro chamado Como Ser Cheio do Espírito Santo. Quando eu vi esse livro, disse: tenho que comprar. Comprei e li o livro. Estou buscando pôr em prática.
Mas Tozer diz no livro que ser cheio do Espírito Santo deve ser alguma coisa para o cristão muito natural. Não é algo anormal, é algo natural. Ou seja, é comum ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, é o natural de todo crente. Todo crente deveria ser naturalmente cheio do Espírito Santo. Não é uma coisa que todo crente deveria falar, meu Deus, nós temos 1 em 1 trilhão que é cheio do Espírito Santo. Não é assim. Deveria ser uma coisa natural para a igreja, porque foi assim na igreja primitiva. Quando eles se convertiam, oravam, já eram cheios do Espírito Santo, e iam cheios do Espírito Santo. Porque a igreja está vazia, em geral, porque a igreja moderna está apática, está fria, porque a igreja se apostatou do poder do Espírito Santo, porque as pessoas não têm tempo para Deus, tem tempo para um monte de coisa, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para o trabalho, tem tempo para as correrias, tem tempo para a família, tem tempo para o lazer, mas não tem tempo para o Senhor. Não tem tempo. Precisamos arrumar tempo para ficar diante de Deus, buscá-lo. Porque quem está vazio do Espírito Santo está desperdiçando tempo na vida. Você pode ter muita coisa e conquistar muita coisa, mas se você morrer vazio do Espírito de Deus, você perdeu o teu tempo todo. Não importa se você viveu 10, 20, 30, 50, 100 anos aqui. Se você viveu e morreu vazio do Espírito Santo, não importa o que você fez, não importa o quanto construiu, não importa quantas casas você deixou para os seus filhos, não importa onde você trabalhou, não importa quanto dinheiro você deixou no banco, onde você viajou, quais países você visitou, não importa que tipo de comidas você comeu na sua vida, não importa quantos livros você leu ou escreveu, não importa nem quantas vezes você leu a Bíblia, se você morreu vazio do Espírito Santo, você perdeu o seu tempo. Porque quem está vazio do Espírito está perdendo tempo. Mas quem está se deixando encher pelo Espírito está aproveitando o tempo. Assim vivemos cheios do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então alguém cheio do Espírito Santo é alguém que vive salmodiando, louvando ao Senhor de coração. Não é colocando lá o celular para tocar o dia inteiro ouvindo música, não é isso. É louvando no profundo da sua alma, do seu coração. É acordando com louvor. É dormindo com louvor. Alguém que é cheio do Espírito Santo está sempre com o coração grato diante de Deus. Quando o seu linguajar, quando o meu linguajar é salmos, hinos e cânticos espirituais, você está aproveitando o seu tempo. Irmãos, eu tenho uma visão para a igreja. Eu tenho uma visão para a igreja. E a visão que eu tenho para a igreja é que os irmãos sejam tão cheios do Espírito Santo, que quando a gente comece a se reunir, seja onde for, daqui a pouco tem salmos, tem hinos, tem cânticos espirituais, tem ação do poder de Deus. Eu tenho uma visão para a igreja de que quando um irmão encontra o outro, aqui dentro pula o poder do Espírito, ali dentro pula o poder do Espírito, e o gozo na alma está, e a gente tem vontade de ficar conversando o dia inteiro sobre o Senhor. Essa é a minha visão para a igreja. Eu tenho uma visão para a igreja, que é a de que quando nos reunimos, se tiver um violão no meio dessa reunião, nós vamos passar a noite inteira cantando e adorando ao Senhor, e deixando o Espírito Santo de Deus nos guiar, e orando, e sendo cheios da graça, e da unção, e chorando na presença do Senhor. Eu tenho essa visão para a igreja. Eu tenho uma visão para a igreja de que quando a gente se reúne, a gente não fica jogando conversa fora, falando besteira, contando piada, mas quando a gente se reúne, o poder do Espírito flui entre nós, e a palavra de Deus começa a fluir, e é uma delícia falar sobre as coisas do Senhor.
Eu tenho uma visão para a igreja, que é a de que quando a igreja se congrega reunida, os irmãos vêm vindo, mas já vêm vindo no caminho com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cheios do poder do Espírito, e quando a gente está junto, é só um fluir da graça de Deus. Eu tenho uma visão para a igreja, que é a de que quando a gente está reunido, o que a gente mais quer é falar do Senhor, o que a gente mais almeja é estar com o Senhor, o que a gente mais ama é o Senhor, o que a gente mais expressa é o Senhor. Essa é a minha visão para a igreja. Eu não sei se eu estou sendo muito ingênuo, mas essa é a minha visão para a igreja. Vamos parar aqui. Vamos ficar em pé. Eu não sei se você entendeu a realidade dessa palavra, não sei se eu consegui expressar tudo que está aqui sobre esta palavra. Mas nós precisamos aproveitar o tempo. Nós somos proibidos como servos de Deus, como igreja, nós somos proibidos de jogar o nosso tempo fora. Somos proibidos. Porque Deus te deu um tempo para viver aqui. E você não sabe quanto é este tempo, nem eu. Pode ser que sejam 20, 30, 40, 50, 60, 80. Não sabemos qual é o tempo que Deus te deu para viver aqui nessa terra. Mas sabemos de uma coisa: eu e você temos a responsabilidade sobre como nós administramos esse tempo. Você não pode jogar o seu tempo fora, porque o tempo é um bem de Deus para nós, para que nós possamos exercitá-lo, aproveitá-lo da melhor maneira possível. Então o nosso desafio é aproveitarmos o tempo. E aproveitamos o tempo vivendo, tendo um discernimento deste mundo mau. Aproveitamos o tempo vivendo em amor todos os dias da nossa vida. Aproveitamos o tempo abolindo a imoralidade da nossa vida. Aproveitamos o tempo procurando discernir a cada passo o que agrada a Deus. Aproveitamos o tempo quando nos deixamos encher a cada manhã, a cada noite, a cada tarde, pelo poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Fecha os teus olhos, Senhor. Esta noite estamos aqui. Eu quero começar pedindo perdão por todas as vezes que desperdicei o tempo. Quero começar dizendo ao Senhor que eu não deveria ter desperdiçado, jogado fora meu tempo, como fiz inúmeras vezes na minha vida. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê graça, sabedoria e direção, para que possamos aproveitar cada oportunidade, cada tempo, cada minuto, cada segundo é uma oportunidade da nossa vida. Cada instante é uma oportunidade para conhecer-te, para adorar-te, para expressar o nosso louvor a Ti, para ter intimidade com o Senhor, para expressar a glória do Senhor, para glorificar-te, para exaltar-te, cada instante da nossa vida. Ajuda-nos a viver em amor. Ajuda-nos a tirar toda a imoralidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Ajuda-nos a viver cada passo pensando em como agradar o Senhor. Ajuda-nos a ser cheios do Teu Espírito Santo cada dia. Ajuda-nos a ter discernimento deste mundo mau. Ó Deus amado, fortalece o nosso coração
para te adorar, para te louvar. Queremos ser como Jesus disse, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o Pai possa encontrar em nós estes verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não nos deixe viver uma vida vazia do Teu Espírito Santo. Não quero ficar vazio, não quero ficar distante da obra que o Senhor está fazendo, não quero ficar de fora da obra que o Senhor está fazendo. Faça uma obra em mim, faça uma obra nesta igreja, faça uma obra em nós, pelo poder do Teu Espírito. Transforma cada coração. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor com alegria esta noite.